Nosso resumo expandido possui como título O Direito Coletivo do Trabalho, uma análise acerca dos profissionais de segurança em estabelecimento financeiro e nos transportes de valores. O objetivo desse trabalho foi analisar o enquadramento sindical dos profissionais que fazem a segurança em estabelecimento financeiro e nos transportes de trabalho, além de verificar o papel desses trabalhadores, seus direitos e deveres e os requisitos que são necessários para tal profissão. Para tanto, foram empregados nos materiais e nos métodos o método dedutivo mediante procedimento exploratório, bibliográfico e documental. Resultados e discussões do resumo, a gente pode perceber com a promulgação da Constituição da República Federativa de 88 que surge uma nova fase de sindicalismo, o qual é a fase autônoma. Dessa forma, nessa fase a gente vai perceber uma intervenção mínima do Estado para que assim os sindicatos possam desempenhar suas funções com mais liberdade. Quando a gente procura o conceito de sindicato, a gente não acha o conceito definido na CLT e é necessário recorrer à doutrina. Quando a gente procura a origem etimológica da palavra sindicato, a gente vai perceber que a palavra significa aquele que assiste em juízo. Sendo assim, o sindicato tem por premissa ajudar nas relações trabalhistas de forma a equilibrar os dois polos das relações, sendo eles empregadores e empregados. E é importante ressaltar que na parte do direito coletivo não há que se falar na parte que nenhuma parte é hipossuficiente nessa relação. Quando a gente olha o artigo 8º da Constituição, a gente vai perceber no inciso 2º que o sindicalismo no Brasil vai ser adotado a teoria do monismo sindical. Sendo assim, não pode-se ter mais de um sindicato da mesma categoria, sendo estabelecido um limite mínimo de um município. Por sua vez, quando se trata da filiação do sindicato, essa é facultada, conforme previsto no inciso 5º da Constituição da República Federativa do Brasil. Quanto ao enquadramento, esse sim é obrigatório, uma vez que todos fazem parte da categoria e desempenham aquelas atividades. Agora passo a discutir adiante o possível enquadramento sindical dos trabalhadores de transporte de valores e que trabalham em estabelecimentos financeiros. Em relação ao enquadramento sindical, só após muitas lutas que em 1979 que eles conseguiram fundar a primeira associação de vigilantes. E em Minas Gerais, só foi em 1935 que eles conseguiram fundar o primeiro sindicato. Porém, só em 1987 que ele foi reconhecido, denominado o vigilante. O trabalho do vigilante é oferecer segurança e proteção ao transporte de valores das instituições financeiras, que são os bancos oficiais ou privados, caixas econômicas, sociedade de crédito, associações de poupança e suas agências, postos de atendimento, subagências e seções, dentre outros, conforme previsto no inciso 1 do artigo 1 da Lei 7.102, de 20 de junho de 1933. E para ser vigilante, é necessário preencher alguns requisitos que estão previstos no artigo 16 da Lei 7.102, que são ser brasileiro, ter idade mínima de 21 anos, ter instrução correspondente à 4ª série do 1º grau, ter sido aprovado em curso de formação de vigilantes realizado em um estabelecimento aprovado nos termos dessa lei, ter sido aprovado nos exames de saúde física, mental e psicotécnico, não ter antecedentes criminais e estar quites com as obrigações eleitorais e militares. Diante desse trabalho de alto risco, existem direitos que devem ser assegurados a esses vigilantes por parte da empresa. Esses direitos estão positivados no artigo 19
dessa Lei 7.102. Esses direitos são ter um uniforme especial, o porte de arma quando estiver em serviço, prisão, o direito à prisão especial por ato decorrente do serviço e um seguro de vida em grupo. As armas que podem ser utilizadas pelos agentes, conforme o artigo 12 dessa mesma lei, são um revólver calibre 32 e 38 e cacetete de madeira e de borracha. Além disso, quando estiver realizando o transporte de valores, poderá também utilizar uma espingarda calibre 12, 16 ou 20. Porém, todas essas armas são de propriedade da empresa responsável. Os vigilantes também têm direito a um adicional de periculosidade de 30% incidente sobre seu salário, conforme o inciso 2 do artigo 193 da CLT, onde se enquadra os vigilantes de transporte de valores. No final do ano de 2020, o STJ, por meio do tema número 1031, proferiu a decisão que permitiu aos vigilantes a aposentadoria especial após 25 anos de atividade nessa profissão, sem que para isso necessite que o empregado trabalhe com arma de fogo, tendo em vista os riscos que são pertinentes nessa categoria profissional. Em relação às gratificações adicionais, auxílio, entre outros, pode-se dizer que é assegurado o 13º salário até o dia 10 de dezembro, sendo que as horas extras se darão com um adicional de 60% sobre o valor da hora normal. A prestação de serviço entre 2 horas e 5 horas fará jus ao adicional noturno de 40%, sobre o valor do salário hora normal. No que diz respeito às férias, essas deverão ser avisadas no período de 30 dias pelo empregador, conforme consta a cláusula 42ª. Além disso, os trabalhadores farão jus à cesta alimentação, podendo ser convertidos em vale alimentação no mesmo valor fixado na cesta, devendo, para tanto, o empregador não ter nenhuma falta injustificada. Entre outros direitos previstos para os vigilantes, encontra-se a folga semanal, com pelo menos uma a cada 3 domingos, abono de faltas em caso de morte de sogros, bem como a consulta médica para filhos de 6 anos ou esposos, no caso. Dentre outras situações previstas na lei. Outro sim, no artigo 164, portaria número 3.233 de 2012, são mencionados os deveres inerentes aos vigilantes, tais como exercer suas atividades com urbanidade, probidade e denodo, observando os direitos e garantias fundamentais individuais e coletivos no exercício de suas funções. Utilizar adequadamente o uniforme autorizado apenas no serviço, também, e portar a CNV. Manter-se adstrito no local sob vigilância e observando-se as peculiaridades das atividades de transporte de valores e escolta armada e segurança pessoal. Para tentar fazer com que o trabalho dos vigilantes seja mais seguro, as empresas devem utilizar de equipamentos elétricos, eletrônicos e de filmagens para identificar possíveis assaltantes e também utilizar de artefatos que diminuem a ação dos criminosos e também tornam possível identificá-los e capturá-los. Para fazer com que não haja arrombamento dos caixas eletrônicos, as empresas podem usar de equipamentos que inutilizem o papel moeda que foi colocado dentro das máquinas, seja por um pó químico, por uma tinta especial colorida ou então pela pirotecnia, desde que isso não coloque em risco a vida dos usuários e dos funcionários que usam o caixa eletrônico. A vigilância ostensiva e os transportes de valores deverão ser executados por uma empresa especializada ou contratada ou pelo próprio estabelecimento, com um pessoal próprio que foi aprovado em um curso de formação de vigilantes e que estejam seguindo as diretrizes do Ministério da Justiça e tenham a sua aprovação. Já em se tratando de estabelecimento financeiro estadual, a vigilância ostensiva poderá ser feita pelas polícias militares. Além disso, o transporte de valores de 7 a 20 mil FIIs deverá ser feito em veículo comum e com a presença de 2 vigilantes. E com mais de 20 mil FIIs deverá ser realizado em veículo especial, que pode ser próprio ou de uma empresa contratada. A
Ademais, no que se relaciona aos seguros em caso de roubo e furto qualificado, nenhuma seguradora poderá permitir, que um estabelecimento financeiro dê uma apólice de seguro que garanta a cobertura de riscos de roubo e furto qualificado, sem que seja comprovada o cumprimento do segurado de acordo com o que é previsto em lei. Porém, nos seguros de caso de roubo e furto qualificado, poderá ser feita a concessão de descontos sobre os prêmios do segurado que o possuírem, bem como os requisitos mínimos de segurança e outras alternativas de proteção. Considerações finais. Conclui-se que, com a Constituição de 88, tornou-se possível aos trabalhadores se reunirem de forma autônoma, conforme a sua categoria, determinando assim a formação do seu sindicato. O enquadramento dos trabalhadores que fazem a segurança em estabelecimento financeiro e transporte de valores se dá a observar a natureza da atividade por eles desempenhadas, sendo estes chamados de vigilantes. Nota-se que para a função de vigilante é necessário o preenchimento de requisitos, bem como o curso de formação, conforme apresenta a Lei 7.112 de 83. Dessa forma, os sindicatos eles possuem a missão de defender direitos e a busca constante por melhores condições de trabalho. Aqui observado o Sindicato do Estado de Minas Gerais de Vigilantes, chamado O Vigilante. Por tudo isso, os vigilantes eles compõem uma categoria de suma importância para a sociedade, possuindo direitos e deveres que devem ser constantemente observados, devendo o direito coletivo do trabalho ser um instrumento para garantir constantes melhorias. Uma boa noite a todos e obrigado pela atenção.